Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Silva e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a classificação dos animais. Primeiramente, seria interessante a gente entender bem o que é classificar, certo? Quando eu falo sobre classificar os animais, o que é que eu quero dizer com a palavra classificar? Classificar é uma forma de organizar em grupos ou categorias com base em critérios. Então vamos aqui a um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Imagine que você tenha vários livros, certo? Que é um exemplo muito comum. Imagine que você tenha vários livros e você queira organizar esses livros num estante, tá? E aí para você fazer essa organização, ou seja, para você classificar esses livros e ajustar eles direitinho na sua estante, você pode estabelecer critérios, certo? Então, você pode estabelecer os critérios que lhe interesse. E eles podem ser vários. Por exemplo, você pode organizar seus livros com base no critério de tamanho. Você pode organizar dos menores para os maiores ou dos maiores para os menores, certo? Outro critério poderia ser, por exemplo, a cor da capa do livro. Então você poderia separar numa prateleira livros com capas amarelas, outra prateleira com livros com capas verdes, azuis e por aí vai. Um outro critério seria autor. Você pode definir se você tiver vários livros dos mesmos autores, você pode separar esses livros com base nisso, né? Colocar setores ali nas prateleiras e organizar dessa forma. Outro critério seria o ano. Você pode também considerar o ano de publicação desses livros, colocar do, em ordem crescente ou decrescente, tá? E aqui um outro critério que eu coloco como exemplo seria o tema. Então você pode colocar livros com base em tema. Se você estiver organizando, por exemplo, seus livros de escola, você pode separar os livros de ciências numa certa região da estante, na outra os livros de português, de matemática. Se forem livros de outra temática, por exemplo, de aventura, de romance, de literatura, certo? E você pode criar vários e vários outros critérios que eu não coloco aqui, mas existem várias situações. Por exemplo, você pode colocar o critério livros que eu mais gosto, né? E aí você coloca numa ordem crescente ou decrescente aqueles livros que você mais gosta e vai distribuindo com base nisso. O que dá para a gente perceber aqui é que com essa classificação você acaba facilitando a organização desses seus livros. Então você pode, por exemplo, ter maior facilidade de encontrá-los quando você desejar. Tá? Existem outras formas de classificação que ocorrem no nosso dia a dia. São tão comuns que às vezes talvez a gente não perceba. Então, por exemplo, as roupas no guarda-roupa, né? Ou em gavetas. Geralmente a gente adota uma certa classificação. Existe um certo critério de classificar, certo? Então, roupas de frio, camisas, camisetas, meias, bermudas. Geralmente existe um critério de classificação que já é realmente com essa ideia de facilitar, né, o uso e de achar aquela peça que você deseja utilizar. Um outro exemplo, por exemplo, é quando a gente vai no supermercado também. Então, quando você vai ao mercado, se você quer comprar frutas, você sabe já que tem um setor ali de frutas e verduras. Então, fica muito mais fácil você ir diretamente naquele setor do que se fosse tudo misturado, né? Imagine se fosse frutas com verdura, com roupas, com produtos eletrônicos e de produtos de limpeza. Mas não, tá? E aí a gente chega aqui realmente na questão dos animais, né? Então, em relação aos animais, como é que ocorre essa classificação? Então, vamos lá. Os animais eles são classificados em dois grandes grupos, né? De forma bem simples, que seriam os vertebrados e os invertebrados, tá? Os vertebrados eles são aqueles animais que possuem crânio e coluna vertebral. Então, como a gente pode ver na figura,
ali onde você tem uma representação de um esqueleto humano, você tem um crânio ali, que é na região da nossa cabeça, certo? E a coluna vertebral, que vai auxiliar ali na sustentação do nosso corpo e dos demais vertebrados, tá? Já nos invertebrados, você não vai possuir essas duas características. Então, você não vai ter crânio e também não vai ter a coluna vertebral. Os vertebrados, eles são animais muito comuns, né, do nosso dia a dia, né? Vale lembrar que nós, como seres humanos, somos animais vertebrados. E os vertebrados vão estar distribuídos em 5 grupos, né? Que são dos peixes, onde estão os peixes, os tubarões. Temos também os anfíbios, onde nós temos os sapos, as rãs, as pererecas. Os répteis, onde temos tartarugas, as cobras, os crocodilos, os lagartos. As aves, aqui no caso a coruja, a galinha, o pato, o tucano, a águia e várias outras aves. E por último aqui os mamíferos, né? Que é o grupo onde nós seres humanos estamos agrupados, juntamente com os cachorros, com os cães, leões, com os outros felinos, né? Com os tigres, como os gatos e por aí vai. Já nos invertebrados, são animais bastante numerosos também, que a gente acaba tendo algum contato também com eles no nosso dia a dia. Então nós temos as abelhas, nós temos aqui, no caso do ambiente aquático, o polvo, ainda no ambiente aquático, as águas-vivas, temos as minhocas, as formigas, as aranhas e uma grande quantidade aí de outros animais, como as borboletas, os besouros, as estrelas do mar e por aí vai. Por fim, existem algumas questões que tornam bastante importante a classificação dos animais. Uma delas é o próprio conhecimento, ou seja, a partir do momento que a gente consegue classificar esses animais, a gente consegue ter mais informações, uma maior compreensão desses grupos, das diferenças, das semelhanças. E isso auxilia a gente a entender a evolução desses grupos, ou seja, como eles evoluem ao longo do tempo, tá? E isso também permite com que a gente possa propor estratégias de conservação dessas espécies, né? Tentar viver de melhor forma com elas no meio ambiente, lidar com os problemas que ameaçam muitas dessas espécies de extinção. E isso é muito bom para que a gente possa conviver numa boa com esses organismos no meio ambiente, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma curiosidade, alguma dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima.